Eu, Sandro, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas pelo Senhor Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o primogênito e unigênito de toda a criação. O que você vai ouvir são profecias que desde a criação foram profetizadas, começando lá pelo profeta Enos, quando se começou a invocar o nome do Senhor. São profecias que muitas já se cumpriram e que faltam poucas para se cumprir. E nessas mesmas profecias, o mesmo Deus e o mesmo Espírito lhe dará entendimento, sabedoria, respostas, confirmações, porque essas mesmas profecias já estão interpretadas, corrigidas, mas não foi por homem algum, mas pelo mesmo Espírito, já foram confirmadas e foram seladas com o selo, com o anel do Rei dos Reis. Por isso, se outro está pregando em cima de um altar ou em qualquer lugar uma outra doutrina que não condiz com esta doutrina, se está profetizando outras coisas que não condiz com essas profecias, e se está pregando outro evangelho que não condiz com este evangelho, e fazendo interpretações de fariseus hipócritas através de ciência e de estudo, é anátema, maranata, maldito, não tem parte nem comunhão com Cristo. Mas se você crê que estas profecias que você vai ouvir saiu da boca do Espírito a qual Deus enviou e escolheu os profetas para que profetizassem e deixasse escrito no livro, essas profecias vai fazer com que sua vida seja restaurada, vai fazer com que sua casa seja edificada. Elas vão abençoar você, sua família, vai proteger, mas não dê crédito a outras profecias de homens dissolutos que estão se levantando por interesse e por ganância, por avareza, estão manipulando, banalizando essas profecias que está escrita no livro sagrado, a qual todos que são chamados profetiza, para que a igreja seja edificada, para que Deus seja glorificado, honrado, para que o seu nome seja engrandecido. Se você quiser todos os dias receber essas bênçãos, que Deus cumpra as promessas na sua vida e restaure a sua vida, que Deus mude a sua vida para melhor e que Deus edifique a sua casa, que você tenha entendimento das coisas de Deus e que você receba respostas do que você precisa na angústia, no sofrimento, para que você possa perseverar, ter força, ânimo para lutar e para vencer o mundo, porque todos venceram e Cristo também. Amém? Livro de Oséias. Oséias relata uma das mais belas histórias do amor de Deus pelo seu povo, mesmo naqueles momentos em que Israel o abandonou, para demonstrar a grande fidelidade de Israel. Deus ordena que Oséias se case com a prostituta, se tornando pai de 3 filhos e os relacionamentos dela. Por um lado, a história mostra a grande fidelidade da nação de Israel a Deus. E por outro lado, demonstra a grandeza do amor de Deus pelo seu povo, simbolizado na prostituta Gomer,
Oséia é uma grande mensagem de exortação ao arrependimento, com o objetivo de trazer a nação de volta ao relacionamento com Deus, evitando assim os castigos iminentes. Amém. Oséias capítulo 6. Exortação ao arrependimento. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor a sua saída. Como a alva é certa, e ele a nós virá, como chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa bondade é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso, os abatidos pelos profetas, pelas palavras da minha boca, os matei. Os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia, e não dízimos, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, manchada de sangue, como as rodas de salteadores que esperam alguns. Sim, é a companhia dos salteadores que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Repreensões diversas. Capítulo 7. Sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade. O ladrão entra e o bando dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras, diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro que cessa de mexer nas brasas, depois que amassou a massa até que seja levedada. No dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com frasco de vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Porque prepararam o coração como um forno na sua emboscada. Toda noite dorme o seu padeiro. Pela manhã arde como fogo de chama. Todos eles estão quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros
lhe comeram à força, e ele não o sabe. Também os cabelos brancos se espalharam sobre ele e não o sabe. E a soberba de Israel testificará diante dele. Todavia não voltarão para o Senhor seu Deus, nem o buscarão em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, invocam o Egito. Vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. Não clamaram a mim com seu coração, mas gemiam nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os corrigi e lhe esforcei os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Cai a espada os seus príncipes por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. O castigo de Israel. Oséias capítulo 8. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como a águia contra a casa do Senhor. Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: meu Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguiu-o. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque isso vem de Israel, um artifício fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semearam o vento e cegarão tormenta. Não haverá seara. A erva não dará farinha. Se a der, os estrangeiros a comerão. Israel foi devorado, agora está entre as nações e será tido como um vaso em que ninguém tem prazer. Porque subiram à Assíria, como um jumento montês. Por si só, Efraim vendeu amores. Todavia, ainda que eles se vendam entre as nações, eu os congregarei, serão um pouco afligidos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi-lhes as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Quanto aos dízimos das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Não te alegres, ó Israel,
Oséias capítulo 9. Não exaltes como os povos, porque ao prostituíste, abandonastes o teu Deus. Amaste a paga de meretriz sobre todas as iras de trigo. Não te alegres, ó Israel, não te exaltes como os povos, porque ao te prostituir, abandonastes o teu Deus. Amaste a paga de prostituta sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho lhe faltará. Na terra do Senhor não permanecerão. Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerão comida imunda. Não derramarão libação de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus dízimos lhe serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será somente para si mesmos. Não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará, o desejável da sua prata, os urtigas os possuirão por herança, espinhos crescerão nas suas tendas. Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá, Mênfis os sepultará, o desejável da sua prata, as urtigas os possuirão por herança, espinhos crescerão nas suas tendas. Chegarão os dias da punição, chegarão os dias da tribulação e da retribuição. Israel saberá, o profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade. Também haverá grande ódio. Efraim era o vigia com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos. E ódio se assenta na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta porã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal-peor, se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal-peor e consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como a ave voará, não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantado no lugar aprazível. Mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhe darás? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gigal, porque ali os odiei. Por causa da maldade das suas obras, lançá-los-ei para fora de minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz. Não darão fruto.
ainda que gerem, matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouviram, e errantes andarão entre as nações.